Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para a nossa sexta aula. Veja, já estamos progredindo bastante e vocês já têm que ter progredido na leitura do texto constitucional, já têm que estar resolvendo exercícios, já têm que ter um planejamento montado e aquele seu objetivo para que você fique focado e consiga a aprovação. Antes de iniciarmos essa sexta aula, vamos fazer uma breve revisão sobre o que foi estudado na aula passada. Nós tivemos a oportunidade de estudar as dimensões constitucionais. Vimos 5 dimensões. Primeira dimensão ligada ao ideal de liberdade da Revolução Francesa, a segunda dimensão ao ideal de igualdade, a terceira dimensão ao ideal de fraternidade e a quarta e quinta dimensões, que embora não encontrem correspondência na Revolução Francesa, a quarta dimensão ligada à proteção das minorias, à democracia e a quinta dimensão que inclui basicamente o direito à paz. Disse aos senhores que vocês devem memorizar o lema da Revolução Francesa, pois será muito útil na resolução das questões. Assim, já estamos aptos para dar início a essa sexta aula, onde trataremos de um tema um pouquinho chato, que é a classificação da Constituição. Antes de iniciarmos, no entanto, é importante que quando se fala em classificação, os senhores entendam que vários são os critérios utilizados para classificar. Nesta aula traremos os mais importantes. No entanto, existe um ou outro critério que, por não ter grande relevância, não será aqui demonstrado. Aqui nós traremos os mais importantes e aqueles que são normalmente questionados nos concursos públicos. É importante que vocês observem também que quando se fala em classificação, cada doutrinador utiliza um critério. Portanto, utilizaremos algumas nomenclaturas que talvez os senhores possam encontrar semelhança ou sinônimos em outras doutrinas. Não está errado a outra doutrina o que aqui é apresentado. É apenas uma expressão sinônima ou apenas o doutrinador levando em consideração uma outra expressão para essa determinada classificação. Vamos então dar início. Primeira classificação, quanto à origem. E aqui nós temos 4 critérios para classificar a Constituição quanto à origem. O primeiro critério, dizer que a Constituição quanto à origem é uma Constituição outorgada. O que significa isso? Significa que o titular, o soberano, impõe uma determinada Constituição dentro daquela sociedade. Isso implica em dizer, teoricamente, de que a titularidade e o exercício não correspondem. A titularidade e o exercício da elaboração da Constituição, do poder constituinte, não correspondem, e aí o soberano impõe uma determinada Constituição em uma determinada sociedade. É uma imposição da Carta Constitucional, é uma imposição do texto constitucional. Em seguida, nós temos a Constituição promulgada ou popular. Essa é, por exemplo, a nossa Constituição, é onde a nossa Constituição se encaixa. E o que diz, qual a característica principal de uma Constituição que, quanto à origem, é promulgada? É uma Constituição em que o povo elege uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia Constituinte, que representa o povo, dessa forma nós temos titularidade e exercício casados, essa Assembleia Constituinte elabora um texto constitucional, elabora uma Constituição que é promulgada e passa a valer em um determinado Estado. Lembrando, a nossa Constituição é uma Constituição promulgada. Quanto à origem, existem ainda 2 critérios de classificação que são bastante interessantes e que podem vir a ser questionados nas provas dos senhores. A primeira delas, cesarista. O que é uma Constituição quanto à origem cesarista, professor? É aquela Constituição que é elaborada por um soberano, por um imperador ou por um monarca, e ela é submetida à aprovação popular, seja através de um plebiscito, seja através de um referendo. Observem aqui que ela não é igual à promulgada. O titular do poder soberano elabora a Constituição e submete à aprovação da sociedade. Por que ela não é promulgada se a sociedade vai aprovar? Porque esse plebiscito, esse referendo, servem apenas para referendar, para dar valor à
decisão do soberano, para fazer valer a decisão do soberano. Ela não foi, por exemplo, eleita uma Assembleia Constituinte como na Constituição promulgada para que ela pudesse ser elaborada. Na Cesarista, o imperador submete essa Constituição à aprovação popular, que o faz através de um referendo ou de um plebiscito. Por fim, quanto à origem, nós temos a Constituição pactuada. E o que essa Constituição pactuada quer dizer? Nós temos essa Constituição pactuada quando dentro de um determinado Estado nós temos mais de um titular do poder constituinte. Como nós temos mais de um titular desse poder soberano, desse poder constituinte, esses dois ou mais titulares, chegam a um acordo, fazem um pacto e fazem valer aquela Constituição dentro de um determinado Estado. Vamos repassar, então, palavras-chave para que vocês memorizem. Na outorgada, nós temos a imposição do texto constitucional. Na promulgada, a eleição de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma Constituição. Na cesarista, nós temos a elaboração de uma Constituição que depois é referendada através de um plebiscito ou de um referendo. E na pactuada, nós temos mais de um titular do poder constituinte, que fazem um pacto e elaboram uma determinada Constituição. Só lembrando, a nossa Constituição é promulgada ou popular. Próximo critério, quanto à forma, e aí a Constituição pode ser escrita ou costumeira. A Constituição escrita é aquela que está reunida em um único texto, em um único código sistematizado, e por isso ela tem o seu texto todo escrito, como a nossa Constituição. Já a costumeira é aquela Constituição onde nós não temos um texto codificado, nós não temos um texto legal com as normas constitucionais. Repassando, a nossa é escrita porque nós temos um único texto codificado onde contém todas as normas constitucionais. Observem, e nós veremos no decorrer das aulas, que essa classificação quanto à forma ela sofre uma relativização, pois, embora tenhamos um único texto codificado, vocês verão em aulas futuras que alguns tratados de direitos humanos, quando aprovados com o quórum de emenda constitucional, quando aprovados como se fossem emenda constitucional, também têm natureza constitucional e estarão fora desse texto codificado. Por isso, quanto à forma, existe uma certa relativização atualmente, segundo a doutrina. No entanto, ainda prevalece que a nossa Constituição é escrita pelos motivos já expostos. Quanto à extensão, as Constituições podem ser sintéticas ou analíticas. As Constituições sintéticas são aquelas que tratam tão somente de princípios fundamentais e estruturais do Estado. E a analítica é aquela que especifica o seu próprio conteúdo, é aquela Constituição que trata de mais temas que não só os princípios fundamentais e estruturais do Estado. Observem que a nossa Constituição dessa forma é analítica. E uma prova disso, vocês vão olhar no texto constitucional, é o artigo 242, parágrafo 2º, que fala do Colégio Dom Pedro II. Pessoal, é importante memorizar esse artigo 242, parágrafo 2º, não o teor dele, não o inteiro, como ele está grafado na Constituição, mas só a ideia que ele traz, porque ele é utilizado para justificar vários assuntos que nós trataremos no decorrer das aulas. Temos ainda, quanto ao conteúdo, formal ou material. Dizer que uma Constituição, quanto ao conteúdo, é formal, é afirmar que é constitucional ou tem natureza constitucional todas as normas contidas no texto constitucional, porque leva-se em conta a elaboração da Constituição e não o conteúdo da norma. E aqui, novamente, o artigo 242, parágrafo 2º, serve para fundamentar isso que nós estamos dizendo. Quando dentro de um texto constitucional nós temos o Constituinte dizendo sobre o Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, não é uma norma que tem um conteúdo constitucional, mas é constitucional em razão de ter sido elaborada por uma Assembleia Constituinte, em razão de ter cumprido os aspectos formais. Não é quanto ao conteúdo, mas quanto ao processo de elaboração. Dessa forma, já é possível afirmar que a nossa Constituição, quanto ao conteúdo, é formal. Nós temos ainda a material. Material, quanto ao conteúdo, é aquela Constituição onde a norma vai ser dita, vai ser vista como constitucional quando ela tiver um conteúdo constitucional.
tratando, por exemplo, dos princípios fundamentais e estruturais do Estado. Temos ainda, quanto ao modo de elaboração, as dogmáticas e as históricas. A nossa Constituição é dogmática. E por quê? Ela foi elaborada de uma única vez, condensada em um único texto e é fruto dos ideais daquela época, ou dessa época, porque quando falamos em história, como falamos em direito, 20, 30 anos não é tanta coisa assim. Nós temos ainda as constituições históricas, que decorrem de um lento processo de formação. Elas são formadas ao longo do tempo. Não é o caso da nossa Constituição. Foi eleita, no nosso caso, uma Assembleia Constituinte, que elaborou uma Constituição de uma única vez, reunida em um único texto, portanto, dogmática. Quanto à alterabilidade, e aqui, talvez a classificação mais importante que os senhores devam levar para o concurso público. Basicamente, nós temos 4 critérios, sem detrimento de outros critérios de menor importância trazidos também pela doutrina. Quais são eles? Rígidas, flexíveis, semirrígidas e superrígidas. Essa é a classificação quanto à alterabilidade. Já adianto aos senhores que prevalece na doutrina que a nossa Constituição é rígida. E por que ela é rígida? Porque o processo de alteração constitucional é mais complexo do que o processo de alteração de normas infraconstitucionais. Professor, não entendi. Os senhores devem se recordar que em uma das nossas aulas nós tratamos da pirâmide escalonada de normas. Eu disse que a Constituição está no topo e as demais normas abaixo do texto constitucional, abaixo da Constituição. Dessa forma, a nossa Constituição exige para ser alterada um processo muito mais dificultoso do que o de alteração das normas que estão abaixo dela, das normas infraconstitucionais. E esse é o caso da nossa Constituição. Por isso, nossa Constituição é rígida. Nós teremos oportunidade de verificar esse processo de alteração quando falarmos do poder constituinte. O que seriam constituições, então, flexíveis, professor? Seriam aquelas em que o processo de alteração segue o mesmo rito, o mesmo procedimento do processo de alteração das outras normas infraconstitucionais. Professor, e a semirrígida? Na semirrígida, nós temos normas de 2 tipos. Normas que seguem um processo de alteração iguais ao das normas infraconstitucionais e normas que seguem um processo de alteração mais dificultoso. Por isso, em parte, ela seria rígida e em parte flexível. Esses 3 argumentos, esses 3 critérios são os fundamentais. No entanto, eu gosto de tratar também da Constituição superrígida, que é uma classificação apresentada pelo professor Alexandre de Moraes. O que diz essa Constituição superrígida? Seria aquela Constituição em que, além do processo de alteração ser mais dificultoso do que os das normas infraconstitucionais, nós também teríamos cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que são imutáveis, não podem ser alteradas, tá? Por isso superrígidas. O que prevalece é que a nossa Constituição é rígida e que essa classificação superrígida não seria aceita ainda pela doutrina. Observem que eu disse aos senhores que, quanto a superrígido, nós teríamos cláusulas pétreas, que não poderiam ser alteradas. Essa afirmação é um pouco batida já. O que vocês devem levar para o concurso, quando se falar em cláusulas pétreas, nós também teremos em outras aulas a oportunidade de verificar isso, é que as cláusulas pétreas podem sim ser alteradas. No entanto, elas não podem ter suprimidos os direitos delas decorrentes. Elas podem ser ampliadas, nunca reduzidas. Por isso é muito importante conhecer essa distinção. Temos ainda, quanto à sistemática, nós temos as constituições que são reduzidas e nós temos as constituições que são variadas. Aqui, reduzidas quando elas estão condensadas em um único texto normativo e variadas quando nós temos texto constitucional em vários textos normativos. Assim, nós já podemos classificar a Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos à classificação então. A nossa Constituição é promulgada porque foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte que acabou por elaborar o texto constitucional, a par de divergências doutrinárias que digam que nossa Constituição não se encaixa nesse critério, porque, em razão de Assembleia Constituinte também compor a Assembleia
também compor, já existia antes da Assembleia Constituinte. As mesmas pessoas que compunham a Assembleia Constituinte também compunham o Senado e a Câmara antes, por isso ela talvez não seria promulgada. No entanto, o que prevalece é que ela é promulgada porque foi elaborada por uma Assembleia Constituinte. Ela é escrita, analítica, formal, dogmática, rígida e reduzida. Só lembrando aqui que ela é rígida porque o processo de alteração é mais dificultoso do que o processo para alteração das normas infraconstitucionais. Assim, já estamos aptos a resolver algumas questões. Vamos à primeira delas. A Constituição Federal é classificada como? Observem que é uma questão da magistratura, uma questão para a prova de juiz, tá? E aqui a alternativa correta é a alternativa B. A nossa Constituição aqui é formal, escrita, dogmática, rígida e popular. Alternativa A errada. Bastaria lembrar da classificação se é histórica ou não. Aqui diz na alternativa A, histórica está incorreto, C, histórica também está incorreto, D, histórica também está incorreto, assim como a alternativa E. Vamos ao outro questionamento. Ministério Público de São Paulo. Quanto ao grau de sua alterabilidade ou mutabilidade, as Constituições Federais se classificam em... E aqui a alternativa correta, vocês verão, é a alternativa A. Flexíveis, rígidas, semirrígidas ou semiflexíveis e superrígidas. Professor, o senhor não tinha falado dessa classificação semiflexível. Semirrígida e semiflexível é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque leva-se em conta aqui que existem normas que exigem um processo mais difícil de alteração e normas que seguem o mesmo processo de alteração das normas infraconstitucionais. Aqui nessa questão o examinador questionou exatamente quanto ao grau de sua alterabilidade, por isso todas as outras questões, as alternativas B, C e D estariam de cara erradas e a E está errada porque ela não traz todo o critério de classificação. Vocês vão observar em alguns concursos públicos que parece existir mais de uma questão correta. No entanto, uma é mais completa do que a outra, uma alternativa está mais completa do que a outra, e aí vocês vão optar, é óbvio, por essa alternativa mais completa. Fica aqui uma palavra de incentivo, que aliando a leitura da Constituição com as aulas e o estudo doutrinário, vocês certamente vão garantir 100% na prova dos senhores. Está aqui o meu e-mail, o meu Twitter, bons estudos e boa sorte.